qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Graças a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Em nome de Jesus Cristo, a palavra será pregada. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Só as palavras de Deus nos dá uma fé verdadeira. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, esta palavra será anunciada. A mensagem do Evangelho, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados são os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Felizes são aqueles que lavam de todos os seus pecados a sua alma. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Pois eis que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. E para isso Jesus ele veio. Quantas pessoas querem abrir mão e querem deixar os seus pecados? Quantas pessoas querem ser purificadas de todos os pecados? Quantas pessoas querem ser purificadas de todos os pecados? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. E João apontou para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos um lugar, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e se eu for vos preparar um lugar, então irei e voltarei novamente, para que aonde eu estiver, todos vocês também estejam. E essas promessas não são vazias. A promessa de Jesus é fiel, é verdadeira. E essa promessa ela está se cumprindo. Por isso, deixemos os rudimentos do mundo, os rudimentos pecaminosos, e tornemos para Cristo, tornemos para Deus, a fim de sujeitarmos ao Senhor, a fim de arrepender-se de todo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito, e é a salvação por meio de Jesus Cristo. O dom de Deus é salvar o homem de uma forma gratuita. Não que não teve um preço. Jesus pagou o preço. Nós não temos que pagar valor algum pela salvação. Preço nenhum. Nem simbólico, nem valores de gratidão. Não tem preço. O que se alcança do céu não tem valores, não tem preço. Deus não tem valor, preços financeiros, porque certamente o preço foi pago. Jesus foi o preço pago.
O sangue de Cristo foi o preço pago. Por isso não tem nenhum outro rudimento a qual está sendo pregado nessa noite, senão Cristo. O que está sendo pregado nessa noite é uma mensagem cristocêntrica, ou seja, uma mensagem que Jesus é o centro, e que a salvação está somente em Jesus Cristo, que não tem outro nome dado no céu ou na terra, pelo qual podemos ser salvos. Como está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro nome nos céus ou na terra podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. E é por isso que eu anuncio este nome, o nome de Jesus Cristo. Não é outro nome que podemos buscar, não há outro nome no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. Acredito que a maioria das pessoas concordam. Eu acredito que a boa parte das pessoas acreditam que é só Jesus que salva. Pelo menos na boca para fora a maioria crê, mas na prática não. Na prática a maioria não crê que é somente através de Jesus. Na prática sempre as pessoas estão buscando mais alguma coisa. Na prática as pessoas estão invalidando o sacrifício de Jesus, sempre buscando mais alguma coisa, mais um algo. Porém, assim devemos entender que a confiança em Jesus Cristo deve estar 100%. Não devemos confiar em nossas próprias obras. A Bíblia declara que as obras humanas elas são como um trapo de imundície. Como um trapo de imundície são as obras humanas. Por isso não devemos confiar na bondade de nosso coração, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu não faço mal para ninguém, não mexo com ninguém, eu faço bem ao próximo. Não devemos confiar em artifícios humanos, não devemos confiar em nosso próprio coração. Aleluia! A Bíblia diz que o coração é enganoso, e mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. É por isso que não devemos confiar no coração. É por isso que não devemos confiar nos homens. Devemos confiar em Deus. Devemos colocar a nossa fé e esperança em Jesus Cristo, por meio das suas palavras, por meio do Evangelho, por meio da Sagrada Escritura. Essa noite eu quero ler uma mensagem que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ou melhor, Evangelho de Lucas, capítulo 16, tem uma mensagem, uma parábola, trata-se de uma parábola que Jesus, ele está comparando mais uma vez o reino de Deus com o reino terreno e as coisas espirituais. Jesus sempre usou as parábolas para dar ensinamentos, para instruir. E assim Jesus está dizendo: ora, pois havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Mas também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Nós podemos ver dois homens diferentes. Um era rico, outro era um mendigo. Um comia do bom e do melhor, outro apenas as migalhas. Um aproveitava o bom e do melhor que o seu dinheiro proporcionava. Lázaro tinha apenas feridas, chagas, lepras. Um se consolava nos seus recursos, no seu dinheiro, nos seus bens, mas Lázaro apenas tinha os cães para consolar as dores, as suas feridas, as suas chagas que estavam abertas. Mas a diferença desses dois não era o que eles tinham aqui na terra.
A diferença entre o rico e Lázaro não é que um tinha dinheiro e o outro não tinha. A maior diferença entre o rico e Lázaro era, de fato, o que eles tinham diante de Deus em comum. Para Deus não faz diferença se você tem muito ou pouco aqui nessa vida. O que faz diferença é se você está juntado diante de Deus. Isso que faz a verdadeira diferença diante do Senhor dos Exércitos. Se nós temos tesouros diante de Deus, se nós não temos tesouros diante de Deus, não adianta ter tesouros aqui na terra. Se nós não temos tesouros diante do Senhor, não adianta ter muitos tesouros nessa terra. E Jesus está dizendo: não acumular tesouros nessa terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumular tesouros junto de Deus, aonde o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não destrói. Ou seja, Jesus está dizendo: não acumule tesouros nessa vida, acumule tesouros diante de Deus, diante do Senhor. Essa era a diferença do rico e Lázaro. O Lázaro estava preocupando-se em juntar tesouro junto diante de Deus, junto do Senhor Deus. Porque um homem sábio, ele sabe que tudo nessa vida vai passar. Ele vai juntar nessa vida e não vai levar nada. Ele vai ter muito, mas na onde ele não vai ter nada do que juntou nessa vida. E o Lázaro, ele juntou diante de Deus o tesouro e que o homem de fato não está buscando, que é o tesouro celestial e a vida eterna, a salvação. O maior tesouro que o homem pode juntar é a vida eterna, a salvação. Isso é um dom de Deus, e devemos buscar o dom de Deus. O dom de Deus é salvar o homem. Aleluia! A maior riqueza de Deus para o homem se chama Nova Jerusalém. A maior riqueza de Deus para o homem se chama vida eterna. É a maior riqueza que nós podemos encontrar diante de Deus. Por isso assim está escrito: havia dois homens, um tinha vestidos de púrpura finíssimo, mas Lázaro só tinha feridas no corpo, espalhadas por todo canto, mas os cães vinham te consolar. Os cães vinham lamber as suas feridas, as suas chagas. Mas aconteceu que um dia vai acontecer com todo mundo. Morreu o rico e morreu Lázaro. Todos um dia vão descer ao pó. Todos um dia descerão à sepultura. E ali nós vamos nos deparar com uma realidade. Vamos nos deparar com a realidade a qual a Bíblia declara entre céu e inferno, ou seja, o céu ou o inferno. Todos nós vamos nos deparar com esta realidade, o céu ou o inferno. Esta realidade a cada um de nós está reservado, a qual a cada um de nós iremos encontrar. Por isso não devemos fugir desta realidade. Segundo a Bíblia, não devemos de fato nos esquecer do que nos espera do outro lado. As pessoas querem acreditar que morreu, acabou, está tudo certo. Mas não está tudo certo quando nós temos uma grande dívida diante de Deus, a qual nós não estamos buscando quitar essa dívida diante de Deus, porque de fato Jesus, ele pagou o preço. Mas ainda hoje as pessoas vivendo para os prazeres do seu pecado, é como se elas se negassem, rejeitassem Jesus pagar e quitar a sua dívida. As pessoas estão negando e rejeitando Jesus pagar a sua dívida. A sua dívida com Deus, causada pelo pecado, ela vai somente crescendo. E é impossível o homem conseguir pagar e quitar essa dívida com qualquer recurso que haja nessa vida. Por isso Jesus diz que os recursos para resgatar uma alma, eles se esgotariam. É muito caro o resgate de uma alma. E se o homem quisesse pagar o resgate de sua alma, seria impossível. Por isso que Jesus Cristo, ele pagou o preço. E a Bíblia fala que o preço foi alto. A Bíblia declara que o preço foi caro. Lázaro reconheceu isso. Porque de fato Lázaro, ele não priorizou
aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a traça, a ferrugem destrói, aquilo que pode ser minado, mas certamente ele priorizou aquilo que a Bíblia está falando em Mateus 7. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas são acrescentadas por Deus. O rico não quis saber disso. O rico não quis saber do reino de Deus em primeiro lugar. E quão tristes são aqueles que colocam a sua confiança nas demais coisas. Quão lamentáveis são aqueles que confiam nos recursos, na sua própria força, daquilo que podem possuir. Quão lamentáveis são aqueles que buscam as demais coisas em primeiro lugar e deixam o reino de Deus sempre para depois, sempre para a última hora, se esquecendo que um dia certamente todos nós teremos que comparecer diante de Deus, se esquecendo que certamente um dia todos nós devemos prestar conta diante do Senhor Deus. Mas porém a palavra está dizendo, aconteceu, o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas porém disse Abraão: Filho, lembra-te de que nessa terra recebeste os seus bens nesta vida, mas Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu és atormentado. Aleluia! Glória a Deus! Uma palavra fiel, e essa palavra mostra o destino na eternidade. É uma palavra maravilhosa. Essa palavra mostra o que está reservado do outro lado. É uma palavra poderosa. E essa palavra mostra as consequências das escolhas. É uma palavra fiel. E ela nos mostra o que está reservado para aqueles que têm buscado o pecado e para aqueles que têm buscado a vontade de Deus. É uma palavra fiel, que não é segundo a vontade humana, mas é segundo a vontade de Deus. Essa palavra está usando dois homens para dar ao homem um exemplo. Dois homens e duas escolhas. Um escolheu o céu, o outro escolheu a terra. Ou seja, um escolheu riqueza celestial, outro escolheu riqueza terrena. Um priorizou os seus prazeres, outro abriu mão dos seus prazeres. Um priorizou as suas vontades, outro priorizou a vontade de Deus. Não sejamos ignorantes. O que salvou Lázaro não foi a sua pobreza. O que condenou o rico não foi a sua riqueza. Mas antes, o sentimento a qual estavam buscando a cada um. O rico colocou a confiança no seu dinheiro, fazia daquilo a sua própria força e fazia daquilo a sua confiança. Lázaro colocou em Deus a sua confiança, esperou o provimento de Deus e Deus proveu aquilo que certamente todos nós vamos precisar: um bom lugar de descanso, um bom lugar onde vamos poder descansar. Certamente todos nós esperamos que Deus vai colocar num bom lugar quando chegar a última hora. Mas eis a questão: quantos estão buscando esse bom lugar agora? Quantas pessoas estão dando a sua vida para ter um bom lugar quando chegar ao fim dessa vida? Quantas pessoas estão depositando a sua confiança em Jesus Cristo, para que quando chegar o fim dessa vida, possam ter descanso eterno? Quantas pessoas estão buscando em primeiro lugar a vontade de Deus e o seu reino, para que quando findar os trabalhos dessa vida, possam descansar eternamente?
Quantas pessoas estão dispostas a arrepender-se dos seus pecados para livrar-se da condenação do inferno e estar num bom lugar? Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão de todo orgulho, de toda avareza, malícia e embriaguez, de toda idolatria e feitiçaria, para buscar um bom lugar diante de Deus, diante do Senhor, Deus dos céus? Quantas pessoas estão dispostas a tomar a sua decisão, a fazer uma escolha diante de Deus, abrir mão dos seus deleites e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça? Quantas pessoas? A realidade após a morte, segundo a Bíblia, é céu ou inferno. Segundo a Bíblia, é céu ou inferno. Segundo a Bíblia, é salvação ou condenação. Por isso escolha bem hoje. Aleluia, escolhe diante de Deus. Tome a decisão. Saia de cima do muro. Deixe de ser uma pessoa neutra. É sim ou não diante de Deus. Tome as suas decisões, porque após a morte vem o juízo. Nós podemos ver que Lázaro não esperou por purgatório. O rico não esperou pelo purgatório. Lázaro não reencarnou. O rico não reencarnou. Lázaro não esperou a missa do sétimo dia. O rico também não esperou pela missa do sétimo dia. A família de Lázaro não fez missa do sétimo dia. A família do rico não fez missa de sétimo dia. Mas a Bíblia fala que os dois morreram. Lázaro, porém, foi levado pelos anjos diretamente ao descanso, ao seio de Abraão. O rico, ele estava em chamas do tormento do inferno. Ele ergue os olhos e ele pede misericórdia. Ou seja, a Bíblia não está mostrando após a morte um purgatório. A Bíblia não está mostrando após a morte uma reencarnação. A Bíblia não está mostrando após a morte que morreu e acabou tudo, não. A Bíblia está mostrando após a morte tem um juízo. Todos nós estaremos diante de Deus, para assim receber da mão de Deus ou o céu ou o inferno, ou a salvação ou a condenação. Certamente devemos nos conscientizar daquilo que estamos buscando diante de Deus, daquilo que estamos escolhendo todos os dias. Das nossas escolhas devemos estar conscientes, porque certamente aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semear na carne ceifará. Aquele que semear no espírito ceifará. Aquele que semear na carne ceifará corrupções. Aquele que semear no espírito ceifará a vida eterna. E o que tem semeado diante de Deus? Olha para a história do rico e Lázaro. Não é apenas uma história figurativa, não é apenas parábola, não é apenas uma história fictícia. A história de rico e Lázaro é tão verdadeira quanto nós que estamos caminhando por essa terra. Lázaro foi citado na Bíblia por diversas vezes. O rico na Bíblia foi citado por diversas vezes. Lázaro, segundo a Bíblia, foi ressuscitado por Jesus Cristo. E é desse mesmo Lázaro que acreditamos que Jesus está falando, que estava agora sendo consolado no céu. É desse Lázaro que a Bíblia está mostrando como exemplo do que nós vamos encarar quando chegar ao fim dessa vida. Não vai adiantar levar num túmulo um copo de água para um morto, não vai adiantar levar uma flor, uma rosa, não vai adiantar levar uma reza, não vai adiantar levar nenhum tipo de presentes no túmulo, não resolve orações, porque após a morte não tem mais recursos que podemos oferecer por aquela alma. Nós aprendemos com a Bíblia. A verdade nós aprendemos com a Bíblia. A mentira nós aprendemos com as religiões. As fábulas nós aprendemos com as religiões. Os enganos nós aprendemos com as religiões. O que nós precisamos aprender de verdade é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9: tudo quanto vier até a tua mão, podendo fazer, faça diante de Deus.
porque na sepultura onde tu vais, não tem obras, não tem indústria, não tem ciência, ou seja, não tem recursos após a morte. Não adianta rezas, missas, orações, copos de água, não adianta coroas de flores, não adianta choros, não adianta pedidos de perdão, não tem recursos após a morte. A Bíblia está escrito lá em Eclesiastes capítulo 7, que aqueles que descem ao pó, à sepultura, a sua alma está no esquecimento, a sua memória está no esquecimento, e não tem parte no que acontece debaixo do céu, ou do que acontece sobre a terra, pois até o seu ciúmes está adormecido, e até o seu ódio está adormecido, ou seja, não tem como, de fato, um morto ter parte no que acontece nessa vida. Os seus sentimentos não têm parte com essa vida. E devemos acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Por quê? Porque esta palavra é o livro mais confiável que existe, é o livro mais provável que existe. Não porque nós acreditamos que é a palavra de Deus, mas porque é a palavra de Deus e ela é a palavra mais provável que existe. É o livro mais confiante que existe, é a palavra de Deus. Nós não podemos confiar nos escritos de Allan Kardec. São livros, segundo é dito, inspirado por anjos, inspirado por espíritos, mas a própria Bíblia diz que nós não devemos dar ouvidos a um evangelho dado por anjos ou a espíritos, porque ainda que um anjo viesse dos céus e anunciasse outra palavra, além desta que já está escrito, seja considerado anátema. O escritor da Bíblia foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou aqueles que pegaram em papéis, em canetas, e relataram essas palavras segundo a vontade de Deus. E devemos confiar nas palavras de Deus. Devemos colocar a nossa vida de acordo com os caminhos de Deus. Você já parou para pensar o que te espera do outro lado, na eternidade? Não é apenas morreu e acabou, não é apenas morreu e enterra. Mas segundo a Bíblia, Lázaro morreu e então foi levado pelos anjos. É o que a Bíblia declara, de uma forma bem específica e simples. Morreu, sua alma foi levado pelos anjos. O seu corpo desceu ao pó, à sepultura, mas Lázaro, quando morreu, sua alma foi levado pelos anjos. E pelos anjos foi levado aonde? Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O seio de Abraão é um lugar de descanso, segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus, o seio de Abraão é o lugar do descanso. Mas segundo a Bíblia, o inferno é lugar de tormento. Lugar de tormento, lugar de castigo. Por isso, devemos entender que só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos, só tem duas escolhas. E qual é a tua escolha diante de Deus? O que você escolhe diante de Deus? Qual é a tua escolha diante de Jesus Cristo? O que escolhe diante de Jesus Cristo? Escolhe hoje, porém, porque após a morte segue a juíza, céu ou inferno. Tome a sua decisão, o quanto antes, tome a sua escolha, enquanto há tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio os seus maus caminhos e tornando-se para Deus, que é benigno e misericordioso. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos, todo ímpio afaste dos maus caminhos e torne-se para Deus, torne-se para o Senhor. Torne-se para o Senhor, Ele se tornará então para vós. Aleluia! Torne-se para Cristo, e então certamente Ele tornará para vós, diz o Senhor. O que nessa noite você vai escolher?
caminho que conduz ao céu, o caminho que conduz ao inferno. Cristo é Belial, a luz e as trevas, a verdade ou a mentira, a sobriedade ou a embriaguez, o orgulho ou a humildade diante de Cristo, que você vai escolher. As riquezas desta vida ou a riqueza celestial, o que você escolhe. Aquilo que certamente Deus proporcionou para você, ou que o teu coração escolhe, que escolhe diante de Cristo. Aquilo que vai te conduzir à eternidade de salvação, ou que vai te resultar num momento de prazer e uma eternidade de tormento. É dois caminhos que a Bíblia dá, e a Bíblia mostra as suas consequências. A Bíblia mostra que as consequências do orgulho é o inferno, é a condenação. A Bíblia mostra que as consequências da avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais, trará a condenação. A Bíblia mostra as consequências da homossexualidade. E a Bíblia mostra que as suas consequências serão a condenação. Ou seja, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna é por meio de Cristo. É por meio de Jesus Cristo somente. Por isso creia na palavra de Deus, creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Se fará então mananciais de água viva, que jorram para todo sempre. Creia na palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, o ouvir vem pelas palavras de Deus. Somente as palavras de Deus têm os caminhos de vida eterna. Aleluia! Glórias a Deus! O que está sendo anunciado nessa noite é o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que são salvos, mas é loucura para os que perecem. Quantas pessoas tomam como loucura o Evangelho e acham uma loucura, mas não acham loucura o pecado. As pessoas não acham loucura se embebedar, as pessoas não acham loucura a vida imoral, sabendo que todas as suas escolhas têm consequências e sabendo que as suas consequências podem ser más. Só que a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Jesus veio para salvar. Salvar do quê? Salvar do inferno, salvar da condenação, salvar dos pecados. Ou seja, o inferno é real. O inferno, segundo a Bíblia, é o lugar de tormento. Segundo a Bíblia Sagrada, é o lugar de condenação. Segundo a palavra de Deus, o inferno é lugar de tormento, é lugar de castigos. Mas as pessoas preferem não acreditar no que está escrito na Bíblia. Preferem acreditar no seu próprio coração, preferem acreditar em outras coisas. Mas Jesus diz: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, jorrarão de dentro do teu ser, e se fará então mananciais de água viva, que jorram para... Por isso nós devemos crer na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz. Esta mensagem mostra dois destinos: o céu, o inferno, salvação ou então condenação. Por isso
uma decisão quanto antes, uma escolha quanto antes. Segundo a Bíblia, no livro de Lucas, a parábola do rico e Lázaro mostra que os dois morreram. A diferença é, um foi levado para o descanso, o outro foi levado para o tormento. Ou seja, o que diferencia as pessoas, o que diferencia o ser humano, são suas escolhas. Na eternidade, o que a diferença entre o rico e o pobre é as suas escolhas, é onde passará a sua eternidade, é onde estará, no céu ou no inferno. O que diferencia aquele que crê em Jesus Cristo com aquele que não crê são, na eternidade, o destino onde vai, céu ou inferno. Por isso nós devemos fazer boas escolhas diante de Deus, de maneira a crer na sua palavra, de maneira a acreditar e praticar as palavras de Deus. Jesus diz: quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrará de dentro do teu ser. É hora de arrepender-se, pois o salário do pecado é o inferno, é a condenação. A morte, segundo a Bíblia, é lago de fogo e enxofre. A saber, lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Ou seja, a palavra de Deus mostra as consequências do pecado, por isso fuja da fornicação. Toda relação fora de um casamento é fornicação. Fuja do adultério, fuja dos caminhos maliciosos, fuja da bebedice, fuja da homossexualidade, fuja da soberba do coração, fuja do engano, fuja do orgulho. Abandona o pecado e arrependa-se diante de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós no tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo anuncia a todos que se arrependam. Jesus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus determinou um dia de que há de julgar o mundo com justiça. Isso ele deixou certeza ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição é o grande sinal de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo mostra que certamente Deus julgará o mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, torne-se ao arrependimento, torne-se a arrepender-se, torne-se a arrepender-se e deixar os maus caminhos, torne-se o coração a Deus, e Deus então tornará para vós. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu então tornarei para vós. Mas a Bíblia fala que antes, todavia, endureceram o coração, todavia, de mau grado receberam as suas palavras, a fim de não obedecerem, a fim de não sujeitarem, a fim de não ter arrependimento, nem conversão. Arrependa-se. O inferno é lugar de tormento, é real, segundo a Bíblia. O inferno não é uma criação humana, religiosa. O inferno não é uma doutrina de medo imposta para guiar pessoas, não. Não é apenas mais uma invenção fictícia, mas certamente é um destino, é uma realidade, é um lugar de tormento, segundo a Bíblia, é uma realidade. Por isso Jesus fala, arrependam-se de igual modo, para que não pereçam. Jesus diz, certamente se não arrependerem, de igual modo perecerão. É hora de arrepender-se, é hora de deixar então o orgulho, é hora de deixar toda a bebedice, toda a avareza, toda a feitiçaria, toda a imoralidade. Arrependam-se, torne-se para Cristo. Cristo certamente há de julgar o mundo. Isso é uma certeza, isso não é um talvez, isso não é um quem sabe, mas é uma certeza. A Bíblia diz que Jesus deixou certeza disso. Por isso, portanto, agora Deus proclama que se arrependa. Deus proclama arrependimento.
Arrependei-vos e convertei-vos. Esta mensagem que desde o princípio foi anunciada, essa mensagem ela não muda. Pode se passar os céus, pode se passar a terra, mas a palavra de Deus permanece. O que nessa noite você vai escolher crer? Na Bíblia ou no livro dos Espíritos Evoluídos, segundo Allan Kardec? A Bíblia ou o Outro Testamento de Jesus Cristo, segundo os Mormons, que é mais uma fábula, que é mais uma grande heresia, mais uma doutrina de demônios? O que você vai crer? Na verdade de Deus ou nas mentiras inventadas pelas falsas religiões? Você vai crer nas palavras de Deus ou você vai crer nos dogmas dados pelos líderes religiosos? Você vai crer na verdade ou na mentira? Creia em mim, disse Jesus Cristo. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus Cristo. Ou seja, creia em Deus, creia também em Jesus. Creia, mas crer não é apenas confessar, crer é praticar, crer é se sujeitar, crer é seguir, é praticar. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, e se fará então mananciais de água viva. Creia na palavra de Deus, creia no Evangelho, creia nas palavras de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E é isso que nessa noite está sendo anunciado, o Evangelho de Cristo, que é poderoso para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é céu e inferno. Não tem reencarnação após a morte. Você foi enganado, a tua religião te enganou. As pessoas foram enganadas. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está dizendo: o homem foi ordenado por Deus morrer uma única vez, vindo então após a sua morte o juízo. Ou seja, a Bíblia está declarando que o homem foi ordenado morrer uma única vez, vindo então após a sua morte o juízo de Deus. O juízo de Deus, segundo a sua palavra, é segundo a sua Escritura, a sua própria lei. Segundo a palavra de Deus, ele julga. Jesus diz: eu não vim julgar o mundo, mas porém as palavras de Deus, elas quem há de julgar na última hora. Ou seja, Jesus não veio para julgar o mundo, mas porém as palavras de Deus, elas quem há de julgar o mundo. As palavras de Deus é quem vai julgar o mundo na última hora. Arrependa-se e torne-se para Cristo. Continua a palavra de Deus dizendo, no livro de Lucas capítulo 17, acerca da parábola do rico e Lázaro. Agora, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Isso é o que você vai encontrar no inferno. Isso é o que as pessoas encontrarão no inferno. Isso é o que muitas pessoas já encontraram e estão lá até hoje encontrando no inferno. A Bíblia fala que então o rico, ele estava no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormentos e choro. Ele ergueu os olhos estando em tormentos, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, no inferno é isso que as pessoas vão encontrar, tormento. A Bíblia não descreve como é esses tormentos nessa parábola, mas um pouco adiante Jesus vai dizer: o verme não morre, o fogo não se apaga. Ou seja, a Bíblia ela declara, ela define o que encontraremos no inferno. O inferno, segundo a Bíblia, é tormento. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito aqui em Lucas capítulo 16, segundo diz Apocalipse capítulo 20,
Segundo está escrito em segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, o tormento será eterno, será em chamas. Segundo a palavra de Deus, nós devemos conscientizar dos pecados e arrepender para se tornar para Deus. Arrependa-se, deixa a embriaguez. Arrependa-se, deixa o homossexualismo. Arrependa-se, deixa o orgulho. Arrependa-se, deixa a idolatria. Arrependa-se e torne-se para Deus. Arrependa-se e torne-se para Cristo. Arrependa-se e torne-se para Cristo Jesus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Torne-se para Deus. Como se tornar para Deus? Com o coração quebrantado e contrito. Nós tornamos as nossas intenções para Deus, nós tornamos nossos caminhos para Deus. Tornar-se para Deus significa tornar os nossos caminhos para seguir ao Senhor Deus por meio de suas palavras. Tornar-se para Deus não significa ter uma religião. Tornar-se para Deus não significa confessar que aceita Jesus. Tornar-se para Deus não significa ser católico, não significa ser evangélico. Tornar-se para Deus significa aceitar as suas palavras e seguir as suas palavras. Por isso, torne-se para Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e então eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. A quem nós devemos tornar? Ao Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio os maus caminhos. Os maus caminhos, deixa os maus caminhos. Deixa os maus caminhos de impiedade. Deixa os maus caminhos de feitiçaria. Deixa os maus caminhos de incredulidade. Deixa os maus caminhos de orgulho. Deixa os maus caminhos e torne-se para Deus, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus, porque assim temos concedido a sua misericórdia. A Bíblia fala que se não fosse certamente as misericórdias de Deus serem grandes, certamente teríamos sido consumidos. Ou seja, nós de fato não temos dentro de nosso coração a bondade, senão vier da parte de Deus. O ser humano acredita que pode ser bom sem Deus. O ser humano acredita que pode ter nas suas obras coisas boas sem Deus. Mas de fato a Bíblia fala que do homem não sai nada de bom. Suas intenções não são boas. A Bíblia fala que o coração é enganoso. E o coração mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. Por isso não siga o coração. Não siga o seu coração. Siga o coração de Deus. Não siga as suas próprias vontades. Siga as vontades de Deus. Podemos ver o destino final da alma. O destino final da alma é céu e inferno. Acredite ou não, você não estará vagando pela terra a sua alma após a morte. A Bíblia não fala sobre uma alma presa em bens materiais. A Bíblia, na verdade, ela mostra qual é o destino, a alma, e será o grande juízo de Deus para dar o destino final. O céu e o inferno é o destino final. Nós não podemos fugir desta realidade. Nós não podemos, de fato, fugir que isso é a realidade determinada por Deus. Isso deixa o engano. Deixe enquanto há tempo toda a malícia. Afaste enquanto há tempo do orgulho. Deixe toda a soberba. Deixe toda a incredulidade. Deixe toda a bebedice, toda inveja, toda a soberba, toda a avareza.
Deixe enquanto há tempo todos os maus caminhos. Enquanto há tempo, olhe-se para Deus e deixe toda a corrupção, todo o orgulho, todo engano, toda feitiçaria, todo homicídio, toda bebedice, toda idolatria. Abandone enquanto há tempo, arrependa-se, torne-se para Deus. Quando a tua alma sair do corpo, você vai se deparar com o inferno e com o céu. Você estará na eternidade. Você receberá em Jesus Cristo a recompensa eterna. Deus te dará o céu e o inferno. Por isso creia na palavra de Deus. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. As filosofias não salvam. As filosofias, elas são belas, mas elas não salvam. E a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos escolheriam dar ouvidos às filosofias, às tradições, e não dariam ouvidos à sã doutrina. Ou seja, a Bíblia mostra que as pessoas não dariam ouvidos às palavras de Deus, mas antes dariam ouvidos a espíritos enganadores. Cuidado, por trás das filosofias estão os espíritos enganadores. Por trás de palavras agradáveis estão os espíritos enganadores conduzindo para o inferno. Por trás de palavras de autoajuda existem os espíritos enganadores conduzindo para a condenação. Por trás de palavras de autoajuda existem espíritos enganadores levando as pessoas para o engano, para a perdição, para a condenação do inferno. Não vá para o caminho de perdição, porque o fim será eterno, o fim será a condenação, e não terá como escapar do inferno. Jesus diz: como vocês pensam que podem escapar da condenação do inferno? Não tem como homem escapar da condenação do inferno após a morte. Por isso escapa com a tua vida enquanto há tempo, arrependendo-se. Como pensam que podem escapar da ira futura? Como? Através de boas obras o homem não pode escapar da ira de Deus. Através de religiões o homem não pode escapar da ira de Deus. Através de boas obras caridosas não pode o homem escapar da ira de Deus. Aí Jesus diz: arrependam-se para que não venham perecer de igual modo. Arrependam-se e convertam-se para que não pereçam de igual modo. Arrependa-se e torne seu coração para Deus. Arrependa-se e torne-se os seus caminhos para Cristo. Arrependa-se e torne-se para o Senhor dos Exércitos. Deixe o orgulho, deixe a embriaguez, deixe o adultério, deixe a idolatria. Cidade de Goiânia, não tenha ídolos. O que é um ídolo? A Bíblia fala que o ídolo é nada. Mas quantas pessoas estão nesse engano? Quantas pessoas estão na idolatria? Quantos idólatras estão caminhando para o inferno? Quantos idólatras estão trilhando o caminho de perdição? Quantas pessoas estão idolatrando ídolos? Ídolos da música, ídolos do futebol, ídolos da indústria cinematográfica. Quantos ídolos colocaram nos vossos corações? Ídolos, mais de escultura, não podem te salvar, não podem perdoar pecados, não podem bendizer, não podem abençoar. Os ídolos são uma maldição diante de Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que os ídolos são uma maldição. De fato, eles são uma maldição. Os ídolos, eles ensinam o orgulho. Os ídolos, eles ensinam a luxúria. Os ídolos ensinam a lascívia, a sensualidade. Os ídolos ensinam a fornicação, relacionamentos infames, fora de um casamento, paixões infames, homem com homem, mulher com mulher. Quantos ídolos? Ídolos imorais, ídolos sodomitas, ídolos da feitiçaria. Quantos e quantos ídolos as pessoas colocaram em seu coração, mas é hora de arrepender-se.
Cidade de Goiânia, arrependa-se e torne-se para Cristo. Moradores da terra, arrependa-se e torne-se para Deus. Deixe o seu orgulho, porque após a morte não vai adiantar a missa de sétimo dia, não vai resolver fazer uma missa de sétimo dia, não vai adiantar de nada alguém fazer uma missa de sétimo dia, não vai adiantar, porque não existe um purgatório e você foi enganado. Leiam a Bíblia, conforme-se com as palavras de Deus. Por que Jesus falou o céu de forma bem clara e falou muito mais sobre o inferno de forma aberta e não falou sobre o purgatório? Mas as pessoas alimentam esse engano porque veio de uma religião e diz que a religião de fato ela é algo bom, mas quando de fato essa religião ela está ensinando uma mentira, algo que Deus não ensina, algo que leva as pessoas ao erro, essa é uma religião maligna, essa é uma religião que vem do diabo, essa é uma religião que de fato Deus abomina mentira. E você não pode morrer acreditando que vai ter um purgatório, porque não terá um purgatório e você será condenado. Você não pode permanecer no erro acreditando que vai ter uma missa de sétimo dia, porque certamente a Bíblia fala que após a morte segue o juízo. Nós podemos observar a parábola do rico Lázaro. O Lázaro não esperou a missa de sétimo dia, a família do Lázaro não fez missa de sétimo dia. O rico, a família dele não fez missa de sétimo dia. Mas antes a Bíblia está dizendo que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para onde? Ao purgatório. Para onde que Lázaro foi levado? Para uma próxima reencarnação. Para onde que Lázaro foi levado? Ele foi levado pelos anjos ao lugar de descanso, o seio de Abraão. Para onde que foi levado o rico? A Bíblia fala que o rico morreu, então estando no inferno, ele olha para cima e ele encontra-se em tormentos. Ou seja, nem o rico nem Lázaro estavam no purgatório. De onde que veio esse purgatório? Devemos procurar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é mais importante do que as fábulas, as tradições, as religiões e aquilo que nós queremos acreditar. Creia na Bíblia. Leia a Bíblia, examine as Escrituras, porque ela testifica de Jesus, e nelas nós encontramos a vida eterna. Agora é a hora de arrepender-se. Esta noite da salvação é uma maravilhosa noite para a salvação. Aleluia. Glórias a Deus. Esta é uma maravilhosa noite para a salvação. Sim. Noite gloriosa para arrepender-se e tornar-se para Deus. A noite maravilhosa para deixar os rendimentos do pecado e tornar-se para Cristo. E até que o Senhor tenha nos ajudado. A Bíblia continua dizendo ainda mais. Pois disse para Abraão: olha, na terra você lembra que você recebeu os 3 bens em tua vida, mas não somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam de forma alguma. Disse eu rogo que, pois, arquimandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Até que nós vimos o que a palavra de Deus fala sobre a eternidade. A palavra tormento dentro desse mesmo texto, ela foi citada 3 vezes. Você vai ver essa palavra chamada tormento, com destino final, chamado inferno, citado 4 vezes dentro dessa Bíblia. No texto de Lucas capítulo 16. Ou seja, o inferno, segundo a Bíblia, é um lugar de tormento, é lugar de recompensa, de tormento. Por isso que a Bíblia está dizendo para arrepender-se e tornar-se para Deus. Oh glória, aleluia. Arrependa-se e torne-se para Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus.
Eu imagino que uma gota de água, que se vaso. Olha a ponta do dedo na água refresca na língua. Porque nesta chama, estou em tormento. Ou seja, ele está dizendo que há uma chama de tormento. Ou seja, o inferno, segundo a Bíblia, é chamas de tormento, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito no texto de Lucas 16. É lugar de tormento. Ou seja, essa recompensa para o sodomismo. Lugar de tormento é recompensa para os feiticeiros. Lugar de tormento é lugar para os orgulhosos. Lugar de tormento é lugar para os maliciosos, para os depravados. Eu sei que o diabo muito luta para encher o coração das pessoas de malícias, mas nós devemos vencer, não com as forças do próprio braço. Mas a Bíblia fala que Deus, em Jesus Cristo, nós temos ferramentas e armas muito poderosas contra os principados e contra as potestades malignas do inferno. Em Jesus Cristo nós temos armas poderosas para vencermos o pecado. Em Jesus Cristo nós temos armas muito mais poderosas do que armas de fogo. Em Jesus Cristo nós temos armas muito mais poderosas do que armas que fazem o homem sangrar. Em Jesus Cristo nós temos armas poderosas contra toda a hoste da maldade, contra todo principado e potestade. Armas para nos de fato fazermos vencer o pecado, vencer a nossa cobiça, o nosso orgulho, a nossa malícia, aquilo que tão de longe nos cerca para nos levar à perdição. Pega a tua espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Lute contra a malícia, lute contra a depravação. Não tem como você ter o desejo infame, o homem para com o homem, mulher para com a mulher, e dizer assim que Deus está em seu coração, porque não está. Não tem como viver em trevas e dizer que Jesus está em seu coração. Pega a espada de Deus, a palavra, lute contra a homossexualidade, que cerca os desejos do coração, que semeia no coração um grande orgulho, um grande sentimento imoral. Lute contra os desejos que levam à cobiça, que levam à mentira, que levam ao orgulho, que levam à avareza, que levam à sensualidade, à depravação, ao adultério. Nossas armas são contra principados e potestades. E Jesus nos reveste de toda a armadura para que possamos resistir firmes. Enquanto nós estivermos lutando e perseverando contra os principados e potestades, contra aqueles espíritos imorais, aqueles espíritos profanos, nós temos a armadura de Deus dada àqueles que estão pelejando pela sua salvação. Trabalhe pelo pão que não perece, mas pelo pão que permanece para todo sempre. O pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Guarda esse nome, guarda esta palavra, no tábua do teu coração, para não pecar contra Deus. Busca a salvação, fuja da condenação. Jesus está com os braços estendidos para salvar e livrar da condenação. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, que o tempo está próximo. Hoje sim. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Esta vida